convido você a abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 3. Vamos relembrar essa porção, esse momento ainda de início de ano, quando já vimos no Salmo 90 que nosso Deus é eterno e que nós somos tão passageiros, tão breves, que é Ele que tem nos sustentado, é dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso amparo. Vamos relembrar então Eclesiastes capítulo 3, os 8 primeiros versos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que farei. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Oremos, irmãos. Ó Pai querido, mais uma vez, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. E agora, diante da leitura da Tua palavra, ó Deus, porção que meditaremos, clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que apesar de mim, o Senhor fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que possamos compreender, ó Deus, a vontade do Senhor, e assim andarmos de modo a glorificar ao Senhor em todo o tempo todo. E que assim possamos, ó Deus, com discernimento dado pelo Teu Santo Espírito, identificar, ó Deus, o tempo e o propósito de cada situação. E que assim possamos estar contentes diante do Senhor, na presença do Senhor, ciente de que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos ampara, o Senhor é quem nos fortalece e é o Senhor quem nos conduz. Fique conosco, ó Deus, fale ao nosso coração, é o que clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? E bom. Nós vemos aqui em Eclesiastes, né, o Salomão já tratando na primeira parte do livro sobre as futilidades da vida, em detrimento à segunda parte do livro, que ele vai falar da utilidade da vida segundo o padrão de Deus. E ele, no capítulo 3, vai falar dessa futilidade do tempo, vivido sem reconhecer o propósito e os porquês vindo do próprio Deus. A grande dificuldade na vida é saber viver o que se está vivendo. A gente tem uma dificuldade grande com isso. Quando eu sou criança, eu quero ser adulto. Quando eu sou adolescente, eu já quero fazer logo os 18. Quando eu estou na praia, eu quero o campo. Quando eu estou no trabalho, eu quero o descanso. Nós somos insaciáveis e, ao mesmo tempo, reclamões por natureza. Então, aprender, irmãos, a viver o que está se vivendo é o grande pulo do gato. Saber aproveitar a minha infância, saber aproveitar a minha adolescência, saber aproveitar os meus primeiros anos de casado, saber aproveitar o envelhecimento, saber aproveitar os momentos que temos que nos afastar de abraçar, saber aproveitar o momento de plantar, mas também aproveitar o momento de colher,
Ou seja, aprender a viver aquilo que está se vivendo. A grande dificuldade, muitas vezes, na vida das pessoas é que elas nunca estão contentes com aquilo que ela está vivendo. Paulo disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, seja de pobreza, seja de abundância, seja na escassez, seja na fartura, seja passando pelo vale da sombra da morte, ou estando exaltado pelo Senhor, no vale cheio de provisão. Não importa. Quando nós confiamos no Senhor e aprendemos que em Deus está a nossa segurança, em Deus está a nossa alegria, em Deus está todas as coisas, a gente começa a aprender a viver aquilo que nós estamos vivendo. Se estamos em pobreza, desejamos o glamour de ser rico. E quando temos riqueza, desejamos a simplicidade da pobreza. Já viu isso acontecer? A pessoa ganha um dinheirinho, ele deseja voltar para a simplicidade. Eu não sei se você observou, mas nesses últimos anos, né, há uma tendência de voltar para as coisas mais simples da vida. Hoje se paga aí quase 10 mil reais para ter um fogão de lenha em casa. Vai lá, constrói no fundo de casa uma área de lazer e põe um fogão de lenha. Um forno a lenha. Se falasse isso para a turma da década de 80, que queria só praticidade, tá doido. Naquela época nós quebramos o fogão de lenha. Nós jogamos fora aquela chapa de ferro fundida que era do bisavô. Cara, para chuchu. E agora ficamos doidos atrás de um negócio desse. Porque a gente nunca aprendeu a viver aquilo que estamos vivendo, irmãos. Um novo ano começa. E se você não aprender a viver aquilo que você está vivendo, certamente esse ano vai ser um ano terrível. Mas se nós aprendermos a viver aquilo que estamos vivendo, debaixo do propósito do Senhor, debaixo da ação do próprio Deus, da esperança que só o Senhor pode nos dar, ciente de que é Ele quem nos sustenta, mesmo que passemos por adversidades em qualquer área da vida, seja financeira, seja de saúde, aí nós vamos aprender que a vida no Senhor, ela pode ser sim contente, apesar das circunstâncias. Eclesiastes foi escrito aí no fim da vida de Salomão, né? E portanto, toda a experiência for acumulada e vivida, e ele sintetiza entre as futilidades e vaidades de uma vida sem Deus, confrontadas com uma vida vivida segundo o propósito e o temor para com Deus, conduzindo-nos a honrá-lo e a obedecê-lo. Se você olhar aí no final de Eclesiastes, que é o resumo do livro, capítulo 12, mantenha a sua Bíblia aberta, né, como de costume. Então, Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13, ele vai dizer assim, vamos ler todos juntos? O resumo diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. E aí o verso 14 vai nos apresentar o fato do juízo final. Ou seja, você reconhecer que a vida só tem valor quando vivida no temor, na obediência do Senhor, observando o fato de que existe um momento em que nós compareceremos na presença do Senhor e seremos julgados, sejam pelas obras boas ou más, pelas situações que glorificam ou não o nome do nosso Deus. Irmãos, o livro de Eclesiastes é uma chamada a viver a vida de modo a glorificar a Deus em todas as fases da vida e em todas as circunstâncias da vida. O livro de Eclesiastes vai chamar a sua atenção de que se você não vive uma vida de temor a Deus, de obediência, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, é perder o tempo que nós temos, que é tão breve, segundo o Salmo 90, que é tão passageiro. Muitas vezes eu me pego nessa prática.
de, de lutar com a realidade que estamos vivendo. Não quero dizer com isso que você não tem que lutar para mudar as situações ou as circunstâncias naquilo que te cabe. Não é nada disso. Mas muitas vezes nós criamos confusão, criamos situações na nossa vida que não precisávamos. Nossa vida é muito breve. Eu brinco, né, quando trato com os casais. A nossa vida é tão breve para a gente ficar brigado, dormir no sofá. A Bíblia já diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, resolva logo o problema. A justiça e a misericórdia têm que andar juntos, não adianta você estar certo e viver brigado. Eu estou certo, mas tem a misericórdia ao mesmo tempo. Justiça, misericórdia, comunhão com Deus, é isso que Miqueias nos ensina. Porque o tempo passa. Quando nós olhamos para os nossos filhos, né, Bruno, Valdirene, aí, o Miguel está com quantos anos? 10 anos. Paulinho, Miguel, né, Davi, Luca, o Pedro, 1 ano já. Os nossos filhos têm prazo de validade, irmãos. Daqui a pouquinho eles vão embora. E é importante que eles realmente saiam de casa, faz parte, né, Gigi? E quando nós pensamos em, sendo aí otimista, 20 anos, o que são 20 anos? Nada. Passa muito rápido. De vez em quando você pega aí um adolescente com uma personalidade um pouquinho mais forte, com os 14 já presta concurso não sei na onde, aí vai para uma escola militar, pronto. Dos 20 já caiu para 14. Saiu de casa com quantos anos, Gustavo? 17. Então veja, a vida é muito breve, irmãos, para a gente ficar brigando com algumas situações que não dá para mudar. E é nesse sentido, então, que Salomão vai dizer, olha, viva uma vida de modo a glorificar a Deus em todas as fases da sua vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mesmo porque aquilo que o tempo já levou não volta mais. Pessoas que ele deu a oportunidade de você conviver, talvez não vai estar contigo amanhã. A hora de demonstrar afetividade, amor, carinho, de curtir a presença é agora. A cada virada do calendário a gente faz essas promessas, a gente chama atenção para essas realidades. Eu falo, esse ano eu vou querer aproveitar mais os meus filhos, eu vou querer aproveitar mais a minha família, eu vou dar mais tempo até para mim. Só que aí nós nos esquecemos de viver na dependência do Senhor e muitas vezes enchemos a nossa vida de situações que 2020 nos ensinou que não eram tão necessárias assim. A gente aprendeu que é possível ficar um pouquinho mais em casa. A gente aprendeu que é possível não sair tanto e curtir aqueles que estão dentro de casa, aqueles que estão perto de nós. Ao mesmo tempo, a gente viu o quanto é necessário sair um pouco, estarmos reunidos como igreja. Como isso fez falta. E quando nós tínhamos toda a liberdade para fazer isso, nós não aproveitávamos. É preciso viver, aprender a viver aquilo que está se vivendo. Qual que é o tempo? É tempo de plantar, então vamos plantar. É tempo de arrancar o que se plantou, então vamos arrancar o que se plantou. É tempo de matar? Aquele pensando num contexto agrícola, né? Onde você tinha lá a sua criação, havia o período de abater, mas havia o momento de curar. Eu lembro, quando criança,
era até meio incoerente, né? Minha avó tinha a criaçãozinha lá dela, e de repente alguma galinha machucava, algum porquinho se feria, e aí se gastava o maior tempo para curar o bichinho. Aí ele ficava bom, passava um tempo, aí matava para comer. Porque é tempo de curar, mas é tempo de abater. Tudo tem o seu tempo. Ele vai dizer, é tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. E o que talvez para a nossa realidade chama a atenção, né, o verso 5, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar, de abraçar. É lógico que essa situação foi uma situação imposta, né? Mas temos que aprender com todas elas. E é por isso que eu quero falar contigo nessa manhã, irmãos, sobre o tema como viver intensamente cada momento. Como que eu posso aprender a estar contente em toda situação? Como Paulo nos ensina lá em Filipenses. Como que eu posso, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, saber retirar o máximo dessa situação, aprender o máximo e viver intensamente cada momento, seja um momento bom, seja um momento ruim. Vamos lá. O verso primeiro nos chama aí e nos dá um indicativo. Veja como começa. Tudo tem o seu tempo determinado. Essa palavra aqui vai apresentar, irmãos, a ideia das estações do ano. A mesma palavra hebraica que trata para estações. Tudo tem a sua estação, tudo tem a sua estação do ano. Né? Primavera, verão, outono, inverno. No nosso contexto tropical, as coisas talvez sejam um pouco mais amenas, né? Mas vamos imaginar, talvez, um contexto de um país onde essas estações são muito mais rigorosas, que certamente você tem conhecimento. Vamos imaginar o inverno canadense, comparado com a primavera ou o verão deles. Tem coisa que não dá para fazer na primavera e nem no verão. Porque é um tempo determinado, as estações são determinadas. Dá para esquiar no verão? Na maioria dos lugares não. Mas no inverno dá. Agora dá para ficar de sunga no inverno do Alasca e pegar uma praia? Não dá. É nesse sentido, então, que Salomão está usando esse tempo determinado, ou essas estações específicas, para nos ensinar que, para vivermos intensamente cada situação, nós precisamos considerar o prazo, o tempo determinado. Não só na perspectiva de que existem situações que eu não posso praticar por conta dessas limitações que as estações do ano me apresentam, mas também aplicando de um modo mais amplo, considerando, a exemplo daquilo que diz o Salmo 90, que a minha vida é breve. E que se eu não considerar o prazo, se eu não considerar os momentos da minha vida, vou ter dificuldade. Envelhecer é uma realidade, irmãos. Aquilo que eu fazia com 20, eu já não faço mais. De vez em quando até teimo, né? Mas não faz. E eu preciso considerar esse prazo. Daqui a um tempo, eu não vou fazer mais aquilo que eu estou fazendo hoje. E não adianta eu teimar em querer fazer, porque eu vou colher frutos disso. Falando aí do contexto do mutirão, hoje eu ainda consigo subir no andaime, daqui a algum tempo eu certamente não vou conseguir mais.
E se tentar, vai dar problema. Porque para viver intensamente cada momento, eu preciso considerar o prazo, eu preciso considerar o tempo determinado. Porque senão, como diz, né, os antigos, eu coloco o carro na frente dos bois, e aí vai dar zebra. Vai dar problema. Quantas e quantas histórias, né, de pessoas que eram extremamente ativas, envelheceram, aí morrem de modo até tolo, porque não consideraram o prazo. Já não tinham mais idade para subir na mangueira. Não consideraram o prazo e resolveram viver como se tivesse, sei lá, eu, 14 anos, e foi subir na mangueira. Cai e morre. Para viver intensamente, irmãos, você precisa reconhecer, considerar o prazo. Tudo tem o seu tempo determinado. Como eu disse, a palavra aponta aqui para a ideia da estação do ano. Muitas coisas não dá para se fazer em determinado período do ano. Esse ciclo das estações do ano, a primavera, o verão, o outono, o inverno, reforça a ideia de um tempo específico e que não dá para desprezar. Para você viver a sua vida intensamente, e cada momento de um modo intenso, irmão, você precisa considerar o tempo determinado. Qual é o seu tempo? E o que é prioridade para você naquele tempo? Muitas vezes nós investimos para o ganho financeiro, para trazer uma segurança para a família, só que aí desprezamos o momento e o tempo determinado que temos com os filhos, por exemplo. E depois você fica aquela casona linda, imensa, bonita, mas os filhos estão longe. Não se aproveitou o tempo determinado. E aí depois chega na velhice, já que ninguém está usando, aí quer vender aquela casona para comprar uma casinha. Aí vem os netos. Aí a casinha já não cabe. Porque você não considerou o prazo, você não observou o tempo. Para viver intensamente, você tem que estar ligado no tempo determinado que você está passando. Para vivermos intensamente cada momento da vida, precisamos saber que as coisas possuem validade e que, em muitos casos, não pode ser reprogramado. É alimento perecível, né? Não dá para simplesmente ir lá para outra etiqueta. Estraga. Não tem como fazer nada. Ou você come dentro do prazo, ou vai estragar. O que adianta? Você está com a geladeira cheia de alimento, com a validade próxima. Não é assim? Se você não considerar o prazo, até mesmo na sua compra, você vai estar jogando dinheiro fora. É nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção, que para se viver intensamente, você precisa considerar o prazo, o seu prazo, o prazo daqueles que estão próximos de você. E desse modo, saber que Deus é quem cuida do tempo. E é nele que tem que estar depositada a nossa maior confiança. É por isso que Paulo diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Não existe uma tempestade que vai durar eternamente, e nem mesmo uma bonança que vai ficar também por toda a sua vida. São ciclos que você precisa considerar esse prazo. O segundo motivo aí que nós vemos, a segunda postura, né, para como viver intensamente cada momento, irmãos, é a sequência aí do verso primeiro, quando ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, eu vou considerar o prazo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Além de você considerar o prazo, você precisa estar atento, observando o propósito para cada situação. Porque é justamente nessas situações volúveis, de mudança, onde estava tudo bem, hoje já não está, hoje está ruim, amanhã já melhorou, é justamente nessas mudanças, inclusive repentinas, que está o aprendizado, que está o amadurecimento, que está o crescimento. Muitas vezes, quando nós trabalhamos com a educação de filhos, nós não nos atinamos para propósitos específicos na educação dos filhos, e aí simplesmente a gente preserva-os. E aí não preparamos eles para compreender os propósitos da vida, e eles não crescem. Irmão, de vez em quando você tem que comprar para a sua criança um peixinho dourado. Sabe por que você tem que comprar um peixinho dourado para o seu filho, sua filha? Porque peixinhos dourados são frágeis e morrem facilmente. Ai, pastor, você precisa ensinar o seu filho o mais rápido possível que a vida é breve. E que muitas vezes aquilo que a gente deposita amor, morre. Nós compramos peixinhos dourados para as nossas crianças. Porque nós já estávamos prevendo que elas passariam por situações de perdas. Os nossos filhos, quando nasceram, eles tinham um biso e 2 bisas. 3 bisas. Qual que é a probabilidade de uma criança passar pela situação da perda de um ente querido, tendo 4 bisavós vivos? É muito grande. Como que nós vamos lidar com os nossos pequenos sobre isso? Vamos ensinar a respeito das perdas. Como? Compramos um peixinho dourado. Na verdade, era um aquário inteiro. E isso ensina demais. Porque você tem que observar o propósito, irmãos, na educação dos seus filhos, no modo como você lida com a vida, em tudo que você faz. Porque tudo há um tempo. Há um tempo, todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele faz essa listinha. E é aquela situação que eu te falei, né, da minha lembrança de infância, de momentos da minha avó curando, cuidando, pondo remédio para o animalzinho, que logo depois de alguns dias seria servido à mesa. Você precisa entender que tudo tem um propósito e observar esses propósitos. Tudo tem o seu propósito debaixo do céu. Deus nos ensina em todas as situações. O termo aqui aponta para desejo, para um fim, para um propósito mesmo, né? Ou seja, um porquê. Tudo tem um porquê, tudo tem um ensinamento, tudo tem uma finalidade. Logo, irmãos, para vivermos intensamente cada momento da vida, é preciso reconhecer o propósito para cada momento, para cada situação. Seja num momento de alegria, ou seja num momento de tristeza. Seja num momento de privação, ou seja num momento de provisão. Seja num momento de dor, ou seja num momento de alento. Sempre temos algo para aprender e para amadurecer. Como eu disse no início do nosso sermão, esse ano de 2020, um ano que nos ensinou a considerar o prazo e a observar o propósito. Será que aprendemos? Ou será que só reclamamos? Será que a nossa confiança foi depositada de um modo maior no Senhor do tempo, que é eterno, segundo o Salmo 90?
Será que aprendemos a contar os nossos dias para alcançar o coração sábio e continuar trabalhando para que Deus abençoe as obras das nossas mãos, como Moisés fala no Salmo 90? Será que aprendemos a estar contente em toda e qualquer situação, seja de pobreza, seja de abundância, seja de escassez ou de fartura? Para viver intensamente, nós precisamos considerar o prazo e observar o propósito. Concluindo, irmãos, podemos viver o que estamos vivendo intensamente. E talvez você me pergunte, pastor, mas até a dor? Sim, até a dor. Pastor, mas até o luto? Até o luto. Nós sabemos que há uma necessidade, inclusive emocional, se viver intensamente toda e qualquer situação. Até mesmo as perdas. Nós sairemos melhor. Nós seremos melhores. Precisamos compreender tais propósitos. Independente da circunstância, nós podemos viver cada momento extraindo o máximo de aprendizado, de reconhecimento de que tudo pertence a Deus e que precisamos usar o nosso tempo com sabedoria, considerando que tudo passa, como diz o Salmo 90, rapidamente, e que tudo tem um propósito, um motivo, um fim. Viver intensamente cada momento, irmão, significa aproveitar o máximo o que cada situação nos oferece e aprender o máximo do que cada situação, ou que cada situação nos apresenta. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e de curar, tempo de derribar e edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e de saltar de alegria, espalhar pedras, ajuntar pedras, de abraçar, de afastar-se de abraçar, de buscar, de perder, de guardar, de deitar fora, de rasgar e de costurar ou coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que Deus possa nos abençoar grandemente e que possamos desfrutar do cuidar de Deus, viver para a honra e glória do Senhor, considerando o prazo e observando o propósito. Que Deus nos abençoe.